Olá amigos, sejam bem-vindos novamente e hoje vou falar do tema sonhos. Na realidade, mais especificamente, o tema é dormir para criar. E é parte de um capítulo deste livro, O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, de Siddhartha Ribeiro. Então eu desenvolvi a partir da leitura de um capítulo que me inspirou a falar sobre este tema. Bom, quanto à questão de dormir, de sonho, sabemos que o sonho permite o acesso a partes de nossa mente que naturalmente não acessamos tão facilmente quando estamos em vigília, acordados. Alguns chamam de subconsciente. Ou seja, é uma mente subjetiva, diferente desta que está relacionada aos sentidos físicos, da visão, do tato, da audição. É a mente subconsciente, acessada, por exemplo, durante o sono, enquanto sonhamos. Então, é interessante considerarmos também que de todas as capacidades mentais, a mais importante para as pessoas empreendedoras, artistas, cientistas, é a criatividade. E aí que entra o tema, dormir para criar. Criatividade vem de criar. Então irei citar apenas 3 exemplos, para que o vídeo não fique muito longo. Irei citar 3 exemplos onde o sonho propiciou a criação de algo inovador, que trouxe ou auxiliou muito a existência aqui no nosso plano objetivo, no nosso plano físico, de algo, seja científico ou artístico. A história está permeada de fatos nesse sentido, mas vou citar um fato artístico e 2 fatos na área científica. Bom, com relação à arte, a canção Yesterday, composta por Paul McCartney, ela foi inspirada, foi criada a partir de um sonho. Ela foi atribuída pelo próprio Paul McCartney a um sonho. Então ele sonhou com uma melodia, com algumas notas. Havia ali próximo à cama um piano. Acordou e foi lá tocando algumas notas, que puxou outra e foi puxando da memória também, a memória do sonho que ele havia tido. E então essa bela canção Yesterday foi composta. E na época ele ficou até meio preocupado em compor essa canção, porque ele pensou, será que não é de alguém? Então ele foi lá no meio musical, mostrou para algumas pessoas, ninguém reconhecia. Ele falou, bom, vou colocar essa canção, vou criar ela aqui, e se alguém reclamar alguma coisa, a gente vê o que faz. E na realidade era uma canção inédita, não foi plágio de ninguém. E este é um fato bem interessante. Agora indo para a área científica. Vejam vocês, mais exatamente da química, as duas casuísticas científicas estão relacionadas à química. Vejam vocês que a descoberta da estrutura química do benzeno, que foi feita pelo químico Kekulé, Auguste Kekulé, ou Kekulé, não sei muito bem pronunciar o sobrenome, mas ocorreu, segundo ele, após ter adormecido e sonhado com alguns símbolos, símbolos esses relacionados à questão alquímica, talvez algumas questões arquetípicas, e debruçado ali sobre o seu trabalho, não conseguia a solução desse problema químico. Ele caiu no sono e teve então essa inspiração, se é que podemos dizer assim, ou essa visão através do sonho,
quando após acordar, né, pôde verificar que era justamente a estrutura do benzeno que ele tanto procurava descobrir, né, ali estudar dentro da química, né, uma questão bem complexa da química. Então é um primeiro fato bem interessante. O segundo também nessa linha da química, que é muito interessante também, é de Mendeleev, né? Mendeleev, ele teve um sonho que ajudou, imaginem vocês, a criação ou a organização da própria tabela periódica, né? A tabela periódica, como vocês sabem, existe lá a relação entre os elementos dispostos de tal maneira que na época que ele criou aí, né, organizou a tabela periódica, não tinha, obviamente, todos os elementos. Existiam alguns buracos e graças à tabela periódica, através daqueles buracos que faltavam elemento, poderiam, inclusive, prever a existência desses futuros elementos que ocupariam esses espaços vazios nessa estrutura dessa tabela. E é justamente o que aconteceu. Mais uma vez ele trabalhava na organização dos elementos químicos, estudando ali até a exaustão, a ponto de cair em sono, adormecido na mesa e ter essa visão da organização dos elementos no sonho dele. Eu fico imaginando os elementos se organizando na forma do que a gente conhece hoje como tabela periódica, né? Ao retornar, ao acordar desse sonho, ele pôde então finalmente organizar a tabela periódica, né? Então essa é a segunda na realidade a terceira questão histórica onde um cientista, no caso um cientista, realiza uma descoberta a partir de um sonho criativo. Bom, concluindo aqui rapidamente, algumas pessoas poderiam dizer, bom, mas a Kekulé, por exemplo, realizou uma projeção astral, observou os elementos químicos e voltou. Bom, não podemos afirmar, né? Penso eu. Outra pessoa pode falar, não, mas ele teve então vamos supor, algo mediúnico, algum espírito foi lá e falou a solução para ele. Também penso eu que é complicado afirmar. Pode acontecer, por exemplo, né, e eu acredito nessa possibilidade, desses cientistas estarem tão empenhados na busca pela resposta, ao ponto de chegar na exaustão física, e no momento que o subconsciente emerge através do sono, o que acontece? Os pensamentos vão se associando, continuam lá trabalhando no subconsciente e eles emergem para a superfície consciente numa forma simbólica de sonhos, de símbolos, de associações de ideias, a ponto de então auxiliarem muito nessa questão criativa, né? Então existe até assim uma questão que diz assim, entre duas possibilidades, a mais simples geralmente é a que está correta. Então pode acontecer a influência espiritual relacionada com projeção astral, com mediunidade? Pode. Sempre? Não. Não sempre. Pode ser que pode ser que não. Mas entre essas duas, particularmente eu fico com a condição, vamos dizer assim, psicológica do tema, relacionada no sentido de subconsciente, né? Ou seja, eles já tinham a resposta dentro deles, mas estavam ali com a mente objetiva tão ocupado com o problema que a resposta ficou submersa, né, em áreas da mente que não eram acessadas facilmente. No momento que eles dormiram, essas áreas emergiram e eles próprios obteve a resposta dentro deles mesmos. Então, como técnica, poderíamos até pensar e aplicar, antes de deitar para dormir, pensar num problema, colocar esse problema
na sua mente consciente, até escrever num papel e dormir, né? Talvez dormindo com a ideia desse problema, com alguma questão que você tenha, provavelmente, talvez pode ocorrer, né, da mente subconsciente auxiliar na solução desse problema, ou pelo menos intuir, ou provocar, quem sabe, algum insight, de modo que você tenha algum sonho significativo e possa, ao acordar, quem sabe, ter uma solução ou um caminho a seguir dentre esse problema ou dilema no qual você deseja solucionar, né? Então fica aí também essa técnica, essa ideia, né, para tentarmos desenvolver e quem sabe aí utilizar o dormir também para criar. Então eu fico por aqui nesse vídeo e até a próxima!